Doutora, você já explicou o que é um implante dentário, quanto custa mais ou menos um implante dentário, mas o que eu queria saber mesmo é como funciona a instalação de um implante. Eu sou Juliana Nascimento, sou cirurgiã dentista, especialista em implantes dentários e prótese fixa sobre implante, e hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona a instalação de um implante dentário. Eu sei que o implante ali tende a ser um procedimento que causa um pouco de medo, né? Porque só do paciente pensar de um parafuso sendo ali colocado dentro do osso já dá aquele friozinho na espinha, né? Mas e se eu te falar que é um dos procedimentos mais tranquilos que a gente tem, falando assim de cirurgia dentária, e chega a ser até mais tranquilo do que a própria remoção do dente, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é a instalação do implante, tá bom? Então vou preparar tudo aqui para mostrar para vocês aqui o passo a passo dos implantes dentários. Aqui eu tenho um modelo, tá? Que tá simulando essa nossa parte de baixo aqui, que é a mandíbula, tá certo? Então é esse osso daqui, tá? O nosso paciente aqui em questão, ele já tem aqui algumas ausências, tá bom? Então aqui já tem um implante instalado e desse lado aqui temos essa ausência aqui. Eu vou fazer a instalação do implante, mostrar para vocês, tá? Demonstrar para vocês nessa região aqui, tá certo? Então eu tenho esse kit aqui, o kit cirúrgico, que é o que a gente trabalha, tá? Existem diversas marcas, mas eu dou preferência para essa daqui. Quando a gente faz o procedimento, a gente não utiliza todas essas fresas, né? Que algumas pessoas chamam de brocas. A gente vai usar aquela que equivale ao implante que vai ser indicado para o caso do paciente, tá bom? Então a gente não utiliza tudo isso aqui, tá? Aqui eu tenho o meu motorzinho cirúrgico, tá? Que ele vai estar ali feito, posto em alguma programação, tá? Tem uma programação para perfuração do osso e tem a programação para a instalação do implante, que tem que ser ali numa rotação um pouquinho menor, tá bom? Então vamos lá para a instalação do nosso implante dentário. Aqui tá o nosso paciente, tá certo? Então vamos montar agora a nossa primeira fresa, ok? Primeira fresinha posta, tá? Essa aqui, ela vai ser apenas para perfurar o osso. Então, o que que acontece? O paciente, quando ele chega no consultório para fazer o procedimento, primeiramente a gente medica o paciente. Eu, pelo menos, gosto de realizar esse tipo de protocolo. Então, o paciente, ele é medicado pré-operatoriamente, tá? Então, ele vai tomar uma medicação ali no pré-operatório, aguardar um tempinho na sala de espera, enquanto a gente prepara as coisas, né? Coloca ali tudo esterilizado, monta aqui o motor, deixa tudo certinho para esse paciente entrar na sala. O paciente entrou na sala, sentou ali na cadeira, vamos fazer toda a asepsia, limpar a boca do paciente, fazer um bochecho, né? Deixar tudo certinho aí para partir, enfim, para a parte do procedimento, tá? Então a gente vai anestesiar o paciente, deixar o paciente bem anestesiado, tá? A anestesia ela é local, é feita no consultório, não precisa ser uma anestesia hospitalar. Dada essa anestesia, tá? O paciente está ali sem sentir nenhum desconforto, a gente inicia o procedimento, tá? Então, primeiramente, a gente vai acessar o osso, tá? Então, a gente vai fazer um pequeno corte na gengiva, ok? No nosso caso aqui, o nosso paciente só tem osso, não tem gengiva, tá? Mas a gente vai fazer um pequeno corte na gengiva para acessar a região onde a gente vai instalar o implante, tá? E essa região, ela já foi vista ali anteriormente, né? Planejada através da tomografia computadorizada, tá bom? Que é o exame que a gente pede com antecedência para planejar todo o tratamento. Então, uma vez que a gente acessou aqui o osso, a gente vai iniciar com a perfuração dessa região, tá? Então, a gente coloca ali a primeira fresa, e essa fresa vai ser apenas para perfurar. A gente programa aqui conforme o tipo de osso, né? A mandíbula, ela tem um osso mais denso, podemos dizer assim, do que a maxila. A maxila é um osso mais poroso, então a rotação, a força de rotação vai ser um pouquinho menor, tá? A mandíbula não, a gente usa ali uma rotação maior porque é um osso mais resistente, tá certo?
Então, coloquei aqui a programação do nosso paciente, a gente vai iniciar com a perfuração, tá? Então, o paciente não vai estar sentindo dor, como eu falei, ele vai estar anestesiado. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar bem pertinho para vocês conseguirem ver, tá bom? Então, eu vou colocar mais ou menos nessa região aqui. A gente começa bem devagar. Não tem aquele barulhinho tão chato da caneta, né? E a gente vai perfurar de acordo com o tamanho que vai ser o nosso implante, tá bom? Ó, então, digamos que nosso implante vai ser mais ou menos esse tamanho. Primeira perfuração realizada. Tá aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente já percebe onde é que vai ser instalado. Pronto, fez a primeira perfuração, a gente agora parte para as outras fresas, tá? E essas fresas, elas vão se alargando. Deixa eu encaixar bem aqui. Pronto. Encaixou, a gente vai no mesmo local, tá certo? Então, nesse local aqui, a gente começa a perfurar mais um pouco. Pronto. Aqui no caso eu vou usar mais ou menos umas 5 fresas, tá? Vamos para essa aqui ela já é apenas para aumentar um pouquinho mais esse sítio cirúrgico aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente coloca aqui, ó. Pronto, não precisa entrar toda essa, tá bom? Doutor, eu vou estar sentindo alguma coisa? Não, porque vai estar anestesiado, como eu falei, tá certo? Então, não é um procedimento doloroso. Geralmente, o único incômodo que o paciente sente é a picada da anestesia. Uma vez anestesiado, você não vai sentir nenhuma dessas perfurações. Vamos para a quarta fresa, não é isso? A mesma coisa, tá? Pronto. Nesse caso, eu vou parar aqui. Pode ser que às vezes a gente precise ali, deixa eu colocar aqui um pouquinho maior, tá? Só para o implante descer todo e vocês observarem como é. Aqui. Prontinho. Tá aqui, ó, tá vendo? Pronto, essa é a perfuração, tá? Que a gente faz no osso. Terminou essa parte, a gente vai agora instalar o implante, ok? Então, a gente troca aqui a pecinha referente à captura do implante, essa aqui. Então, o implante, ele tá aqui, tá? Ele vem dentro de uma caixa, tudo certinho, estéreo. Então, feitas as perfurações, agora a gente vai mesmo para a instalação do nosso implante, tá certo? Então, o implante tá aqui, né? Troquei aqui a ponta para captura dele, certo? Então, pronto, capturei o implante, tá aqui, ok, ó. O implante é só isso. Doutor, eu perdi um dente que tem 2 raízes, eu vou colocar 2 implantes? Não, é um implante apenas, tá certo? Esse implante, ele vai dar o suporte à prótese que virá sobre ele, tá? Então, a gente muda aqui a programação. Pronto,
dou aqui a programação. Vamos instalar nosso implante, tá? Então, você vai perceber como ele desce bem devagar, ó. Então, tá aqui, ó, a nossa perfuração. A gente encaixa o implante lá, certo? E aí, ó, com muita calma, ele vai descendo. Prontinho. Tá lá o nosso implante instalado, olha. Viu só? Assim como esse aqui também vai instalado, certo? Pronto. Esse aqui é o procedimento de instalação do implante, tá? Quando não precisa ali fazer uma extração, né, antes, que é o que a gente chama de implante imediato, tende a ser um procedimento muito rápido, tá? O tempo é só anestesiar, abrir a gengiva, fazer as perfurações, instalar o implante, tá? O paciente vai estar medicado, anestesiado, tá? E assim que termina o procedimento, a gente dá o pontinho ali para fechar a gengiva, cobrir esse implante, tá certo? Depois que instalou aqui, nesse caso, né, vou falar do caso deste paciente. Nesse caso, a gente aguarda 3 meses para que haja a osso-integração, tá? Para esse implante aqui começar a se agregar esse osso, certo? Então, a gente aguarda esses 3 meses. Com 3 meses, o paciente volta e aí a gente faz uma pequena reabertura só para acessar a cabeça do implante e vai colocar um parafuso cicatrizador, certo? Que é esse parafusinho aqui, ó. Então, acessou, coloca esse parafusinho em cima desse implante. Deixa eu tentar aqui. Prontinho, tá? Então, esse parafusinho ele vai ficar para fora da gengiva, ok? Prontinho, tá bom? E ele é o responsável por dar aquele formato à gengiva, né? Para fazer o perfil da nossa gengiva, que é esse perfil aqui, certo? Essa voltinha aqui, ok? E é aquele primeiro passo para nossa futura prótese, tá? Então, a gente coloca esse cicatrizador 3 meses após a instalação do implante. Pronto, mas este é o procedimento de instalação. As outras partes já é um outro processo, né? Que é a parte cirúrgica, que é a parte protética. A parte cirúrgica é exatamente essa aqui. Como eu falei, ela tem de ser uma etapa muito rápida, tá? O paciente vai estar medicado no pós-operatório, vai ser anestesiado, terminou o procedimento, vai ser orientado lá com as novas medicações, tá certo? Para que ele passe ali um pós-operatório muito tranquilo. Com 10 dias o paciente volta pra gente visualizar ali, observar como é que tá a região, né? A região da cirurgia, a região da instalação. E pronto, é só isso, tá? Não tem por que temer o implante. Como eu falei, quando a gente compara ali com a extração, o implante ele tem de ser um procedimento muito mais tranquilo, muito mais rápido e menos invasivo, apesar das perfurações ali do osso. É uma perfuração assim muito rápida, como o paciente vai estar anestesiado, ele não vai sentir nenhum incômodo, tá? Ah, doutora, eu instalei meu implante e doeu demais. Então, alguma coisa de errado aí aconteceu durante o processo, tá? Porque não é para doer. Até porque a gente não faz instalação de implante em área inflamada, então não tem por que o paciente sentir nenhum incômodo durante o procedimento, tá? Então, pode vir sem medo. Espero que eu tenha aí conseguido demonstrar para vocês como funciona a instalação do implante, tá? Se ficou mais alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários que eu respondo. Você pode também me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, que eu também sou bem ativa diariamente, tá certo? Então, qualquer dúvida, pode perguntar que eu vou estar aqui aberta para responder todas as suas dúvidas, todas as suas questões, tá bom?